gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é epidemiologia? Epidemiologia é o estudo, demo é povo, e esse prefixo ep significa sobre. Então, epidemiologia, na verdade, é uma área que estuda o que acontece no povo. É basicamente isso. Então, o que acontece no povo? Que deveria ser do nosso interesse ou que deveria ser de interesse dos governos? Por exemplo, como que está a saúde da população? Então, nós temos indicadores que medem a saúde da população. Então, a epidemiologia, ela se preocupa com isso. Agora que nós estamos no momento da pandemia, e parece que agora sim esse negócio vai terminar com o avanço da vacinação e etc., né? A epidemiologia mostrou muito a sua cara e a sua importância e a sua relevância como uma área de estudo científico, né? Então, foi graças à epidemiologia que a gente conseguiu mostrar cientificamente que aquelas pessoas que respeitaram mais o isolamento social, restrição social e etc., utilizaram máscara, elas foram menos contaminadas pelos vírus do que aquelas pessoas que ficaram mais expostas. Veja bem, eu não estou falando que quem ficou mais exposto foi negligente, não é isso não. Eu reconheço que tem pessoas que elas precisam trabalhar, elas precisam sair, elas têm que pagar conta, né? E essas pessoas, infelizmente, elas foram mais expostas, né? É só uma constatação, tá bom, pessoal? A gente nem vai discutir isso, porque senão a discussão pode tomar proporções que vai fugir dos objetivos da disciplina. Então, olha só, a epidemiologia, ela está preocupada, por exemplo, com a saúde. Ela está preocupada com o nível educacional da população, ela está preocupada com a qualidade de vida da população, ela está preocupada com a renda da população. E aí, gente, os exemplos são inúmeros. Quer ver um exemplo que me ocorreu agora? Qual ou quais é a principal repercussão de uma gravidez precoce? O que eu estou chamando de gravidez precoce? É aquela menina com 12, 13, 14 anos que infelizmente fica grávida. Pode ser que seja programado, né? Mas não é isso que a gente vê na maioria das vezes, né? Mas qual que é a principal repercussão da gravidez precoce? Vocês conseguem me dizer? Ou conseguem pensar em algo? O que acontece é o seguinte, gente. Tem um estudo do Banco Mundial que ele mostrou o seguinte, que existe uma correlação entre a escolaridade da mãe com a escolaridade do filho. Ou seja, da escolaridade do filho com a escolaridade da mãe. Mas essa correlação ela não existe com a escolaridade do pai. Então, o que acontece? Se a menina ela tem uma gravidez precoce, né, com 12, 13, 14 anos, ela não vai atingir os patamares mais altos de nível educacional. Por esse estudo de correlação, é muito provável, portanto, em que pese não existir causa e efeito, mas tem uma questão de probabilidade aí, que a criança ela não vai também atingir altos níveis educacionais. E como repercussão, aí vem o que o Cleison falou, nós temos também um prejuízo nas questões financeiras, familiares, etc, etc, etc. Né? Então, assim, tudo isso para mostrar, né, que a epidemiologia ela tem muito a oferecer, na verdade, e ela deveria ser utilizada pelos governos, né, e aí eu estou falando de uma maneira geral, né, não só o brasileiro, para a criação de políticas públicas. Né? Então, se você tem algum problema, você mede esse problema na população e, baseado nesses resultados, você consegue promover políticas públicas para a melhora das condições de vida da população. Né? Então, esse que é o cenário que tem que se descortinar. Né? Então, por exemplo, no caso da educação física, a gente sabe que existe um grande nível de inatividade física na população. Alguns estratos populacionais, como, por exemplo, as pessoas idosas,
as mulheres, elas são mais inativas do que os homens jovens. Então, quer dizer, será que baseado nesse conhecimento nós não poderíamos criar uma política pública para atacar esse problema? E a gente sabendo, inclusive, que o exercício físico regular é uma ferramenta para a prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, me parece razoável, né? Pelo menos em um primeiro momento. Qual que é o principal problema das políticas públicas? É que toda política pública, ela tem uma lacuna, ela tem um tendão fraco. Esse que é o problema. Ela tem um tendão de Aquiles, ela tem um ponto fraco, né? Geralmente, as pessoas, né, os políticos, com auxílio dos cientistas, né, se for o caso, né, idealmente, né, a gente sabe que muitas vezes não é assim, infelizmente, eles pensam em boas políticas públicas. Mas essas políticas públicas, às vezes, eles não pensaram em algo que a população vai pensar. Ah, professor, me dá um exemplo. Quer ver? Na década de 90, vocês não eram nem nascidos, provavelmente. Na década de 90, em 1990, eu já tinha 11 anos, né? Em 1994, mais especificamente, na cidade de São Paulo, tinha problema com poluição, aquela coisa toda lá que tem até hoje, né, inclusive. E aí, o que o secretário do Meio Ambiente fez naquela época? Olha, se tem muita poluição, porque tem muito carro, então a gente vai restringir a circulação de veículos. Foi nesse momento, né, daí quem conhece São Paulo, quem já foi para São Paulo sabe disso, que foi instituído o rodízio de veículos. Né? Qual que foi a ideia? A ideia era diminuir o número de carros diariamente em circulação. O que parece uma ideia boa, né? Quer dizer, vai ter menos carros circulando, e a qualidade do ar da cidade vai melhorar, e isso pode ser bom, porque o ar com qualidade pobre pode gerar problemas respiratórios, tem relação com taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias, e assim por diante. Mas o que eles não pensaram? Eles não pensaram no seguinte, que a classe média tinha condições de comprar um segundo veículo. Né? E esse segundo veículo, ele era com final de placa diferente. Então, quer dizer, a classe média poderia revezar o veículo, né? E poderia continuar com o carro na rua. O que eles não pensaram também? Que a classe média ia comprar um segundo veículo, e um segundo veículo mais velho, mais antigo, um segundo veículo usado e, portanto, um segundo veículo mais poluidor do ar. Então, na verdade, o tiro saiu pela culatra, né? Eles esperavam uma melhora da qualidade do ar da cidade de São Paulo, e o que aconteceu foi que a qualidade do ar não melhorou. Em alguns períodos do ano, a qualidade do ar piorou, né? E depois eles abandonaram essa ideia, né? Talvez foi uma política pública, né, bem intencionada, mas que não deu certo, né? E hoje na cidade de São Paulo tem até o rodízio de veículos, mas não tem nada a ver com poluição, e sim para diminuir a quantidade de trânsito, né? O nível de carro de rua, né? Tentando melhorar o trânsito da cidade. Então vocês percebem, né, que a epidemiologia ela tem muito a nos oferecer. Mas assim, epidemiologia não necessariamente é algo ruim, entendeu? Quer dizer, não mede é algo necessariamente ruim. Então, quer dizer, existem estudos epidemiológicos que vão medir, vão tirar uma foto da população. E pode ser que uma determinada medida esteja boa na população. Segue o jogo, tem que manter. Né? Por exemplo, qual medida? Lembra daqueles indicadores que eu mencionei? Um desses indicadores é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Algumas cidades brasileiras têm o IDH similares às cidades europeias. Então, quer dizer, está tudo bem, segue o jogo. Né? Mas isso faz parte da epidemiologia. Talvez uma das principais pesquisas mais relevantes e necessárias dentro desse aspecto de epidemiologia para a população dos diversos países, não só do Brasil, é chamada de censo, recenseamento. O recenseamento.
o censo demográfico. O censo demográfico, ele tem que acontecer a cada 10 anos. Não aconteceu por conta da pandemia, era para ter acontecido em 2020, não aconteceu por conta da pandemia, aí jogaram para 2021, não aconteceu por conta das restrições orçamentárias, aí jogaram para 2022. Né? Então, quer dizer, esses 10 anos já não foram respeitados. E aí, não sei se vocês acompanharam o que aconteceu. Né? Como o Ministério da Economia restringiu o orçamento, não foi só para as universidades, não, né? Foi para tudo. E restringiu também o orçamento do censo. Então, quer dizer, o censo que era de um jeito, ele vai ser muito mais enxuto em 2022. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que um censo enxuto, nós perdemos questões que o recenseador poderia ir na casa da Ellen, do Marcelo, etc., e perguntar, olha, quantas pessoas moram aqui, tem doença, quanto ganha, como que é, tem água encanada, é aquela coisa toda, entendeu? Quando você diminui o número de questões, você perde a base de comparação, entendeu? Então, por exemplo, lá em 2010 tinha uma determinada questão, mas essa questão ela sumiu em 2022. Então você perde a base de comparação. Então você não sabe o que aconteceu com a população brasileira no que refere, no que tange aquela determinada questão. Então isso, de fato, é muito ruim, né? Então a gente perder a base de comparação é muito ruim, porque a gente não sabe se a população para aquele quesito melhorou ou se piorou. Então, olha só, aí na definição de epidemiologia, que foi aquilo que o Cleison começou e ele começou muito bem a tentar adivinhar, né? O sufixo logo significa palavra, significa discurso, significa estudo, demo significa povo e ep significa sobre. Né? Então, epidemiologia nada mais é do que a ciência do que ocorre ou se abate sobre o povo. Então, como a própria Ellen perguntou, né, não necessariamente isso é algo ruim. Né? Nós vamos estudar o que está acontecendo na população. Se algum indicador estiver bom, segue o jogo. Se algum indicador estiver ruim, será que a gente pode criar políticas públicas para melhorar tal indicador? Talvez sim. Né? Será que o governo quer? Talvez não. Será que a população quer? Porque a gente, às vezes, galera, nós colocamos muita culpa no governo, mas às vezes a população não quer. Ah, professor, lógico que todo mundo quer melhorar. Não é assim. Não é necessariamente. Então, por exemplo, quer ver? Supondo que a companhia de saneamento de um estado, de uma cidade, queira sanear a rua de um determinado bairro. Né? Vai fazer saneamento a gente sabe que é bom, diminui o número de doenças infecciosas, isso já está mais do que provado, tem que ter saneamento básico. Mas o que acontece? Quando uma determinada rua tem saneamento básico, o que acontece com a conta de água daqueles moradores? Fica mais cara. Por quê? Porque a companhia de saneamento ela vai querer cobrar por isso. Então já teve muitos casos, né, da população não querer que a rua fosse saneada, querer que a casa dela continuasse na fossa, né? Na fossa, né? Literalmente na fossa, porque a conta de água continuaria mais barata. Então isso é um exemplo, né, que a culpa não necessariamente é sempre do governo, né? Felizmente, né, tem tido um avanço nessa questão de saneamento, mas a gente ainda está muito longe do ideal. Né? Então, no nosso país, aproximadamente 50% da população tem acesso a saneamento básico, né? Afastamento e tratamento de esgoto, né? 50% das outras casas não tem nem fossa e uma porcentagem maior tem a fossa, né? Que de tempos em tempos tem que ir no caminhão, tem que esvaziar aquilo, etc, etc. Então, epidemiologia é isso. É a ciência do que ocorre ou se abate sobre o povo, isso que estuda essa ciência. Né? Então, de uma forma mais professoral, epidemiologia nada mais é do que o estudo da distribuição e dos determinantes de estado ou de eventos relacionados à saúde em populações específicas, e sua aplicação na prevenção e no controle dos problemas de saúde.
Eu falo saúde, mas vale para a renda, porque existe uma associação entre saúde e renda. A gente fala saúde, mas vale para a escolaridade, porque existe uma associação entre saúde e escolaridade. Evidentemente que os estudos epidemiológicos, eles são muito preocupados com as questões de saúde, né? Então, como, por exemplo, incidência, prevalência de doenças, taxa de mortalidade, taxa de morbidade e assim por diante, mas nós sabemos que existe associação entre, por exemplo, qualidade de vida, que é um construto importante para a epidemiologia, e a renda de uma determinada população. Nós sabemos que existe uma associação entre qualidade de vida, de novo, e a escolaridade de uma determinada população. Então, é por esse motivo que os diferentes estudos epidemiológicos também se preocupam com esse tipo de medida, entre aspas, fora da saúde, que foi uma questão da Ellen. Né? Então, quais são os objetivos da epidemiologia? O principal, ou um dos principais, na verdade, ou deveria ser, melhorar o estado de saúde das populações. Então, se faz uma medida, tem um problema, faz uma medida objetiva, e por meio dessa medida objetiva são traçadas estratégias que visem melhorar a saúde da população. Essa estratégia pode ser uma intervenção pontual, essa estratégia pode ser uma política pública, essa estratégia pode ser uma política de governo, ou essa estratégia pode ser uma política de Estado. Existem diferenças. Por exemplo, olha só, eu identifico em um setor da cidade de Goiânia que naquele setor a população está desassistida do ponto de vista de saúde. A prefeitura vai lá e coloca um posto de saúde com médico, enfermeiro, tudo certo, e resolve aquela situação pontual daquele setor. Né? Então, resolveu. Então, isso é uma ação pontual. Pode ser que um determinado setor, que um determinado bairro precisa de uma quadra, de uma praça, para as pessoas caminharem, e a prefeitura tem condições, se quiser, se desejar, se tiver dinheiro, etc., né? Vontade política de resolver aquela situação, né? Criar uma praça bonitinha, com uma pista de caminhada, com barras, com parquinho para criança, né? Enfim, né? Estratégias para se aumentar o nível de atividade física. Né? Então, tudo isso pode acontecer. Uma política pública, né, que pode ser uma política de governo ou uma política de Estado, tem diferente. A política de Estado, na verdade, ela geralmente está na Constituição. Né? Então, se está na Constituição, independente de qual governo for entrar, vai ter que cumprir. É diferente da política de governo, que se o governo trocar, pode ser que o governo que vai seguir não queira mais aquela política. E aí todas aquelas pessoas que eram, por algum motivo, beneficiadas pelaquela política de governo, do governo anterior, passam a não estar mais beneficiadas, porque o governo novo não vê propósito naquilo, não quer continuar aquilo, por algum motivo, etc, etc, etc. Né? Mas um dos objetivos da epidemiologia deveria ser melhorar o estado de saúde das populações. Né? Um segundo objetivo é preparar profissionais da saúde para atender a crescente demanda de serviços de saúde da população e assegurar que os recursos destinados à saúde sejam usados da melhor maneira possível. Então, o que acontece, o que a gente deve falar, que em alguns setores, a atividade meio, ela consome mais dinheiro do que a atividade fim. Então, por exemplo, imagina o seguinte, tem uma secretaria de esporte de um município do estado, de Goiás, de Minas Gerais, sei lá eu, qualquer desses estados aí, brasileiros, e nessa secretaria de esporte, a prefeitura, por algum motivo, fez cabide de emprego, né? Empregou o indicado pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, não sei o quê, e aí a folha de pagamento da secretaria fica mais alta que o recurso que chega na ponta. Ou seja, né, de criar estratégias que de fato vão aumentar, vão beneficiar a população.
Então, por exemplo, né, só para colocar em números fictícios, a folha de pagamento da secretaria é de 50 mil reais. Mas a secretaria, para promover atividades do tipo rua de lazer, né, ou coisa do tipo, tem 5 mil reais mensais. Então você percebe que está tudo errado nesse caso. E aí existe isso. Isso existe e é muito mais frequente do que vocês possam imaginar. Né? Então, um terceiro objetivo da epidemiologia é ver o coletivo em detrimento do individual. Né? E, finalmente, colocar a evidência científica acima da experiência pessoal, e isso deve ser bastante reforçado, principalmente nessa época que a gente vive de fake news, né, por conta das vacinas, coronavírus e etc, né? Fake news é o novo nome da mentira, né? Essa que é a verdade, né? Então a gente deve colocar sempre a evidência científica acima da experiência pessoal. Então aquela história, ó, eu acho, comigo funciona, ou comigo não funciona, isso pouco importa, entendeu? O que importa é a evidência científica, né? O que importa é ver o coletivo em detrimento do individual, né? Aí a gente está falando de questões de saúde, né? E aí os exemplos, de novo, são muitos. Não vamos nem falar de pandemia, de coronavírus, né? Mas vamos falar de poliomielite, né? A poliomielite paralítica, ela é uma doença infecciosa que, felizmente, ela foi erradicada no nosso país, em vários países do mundo, por conta da vacina, né, que é a vacina da paralisia infantil, que todo mundo que está nessa sala aqui tomou. Né? Quando era criança, eu tomei, etc. Né? E a vacina, de fato, ela permitiu a erradicação do vírus que causa a poliomielite paralítica. O que acontece? O que acontece é que algumas pessoas elas têm reação à vacina. E essas pessoas podem desenvolver sintomas de poliomielite paralítica, infelizmente. No ano passado, por exemplo, nós tivemos no mundo, tá? Não no Brasil, no mundo, por volta de 150 pessoas que tiveram poliomielite paralítica por conta da vacina. É lamentável, infelizmente, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas quantas milhões de pessoas que foram vacinadas e que foram salvas, ou que foram livres da poliomielite paralítica? Então, quando a gente fala do ver o coletivo em detrimento do individual, nós estamos falando de coisa desse tipo, né? Infelizmente, evidentemente, né, para aquelas 150 pessoas, né, a vacina, elas desenvolveram uma reação imunológica exacerbada. Tudo bem, né? Mas existiram outras milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que foram beneficiadas pela vacina. Então, certo? Então, o que a gente vai ter nessa disciplina, novamente? Nós vamos explicar os princípios, né, de causalidade das doenças, com maior ênfase nos fatores modificáveis, né, do ambiente, incluindo o comportamento por eles determinados. E aí a atividade física é um desses comportamentos, vamos colocar assim. Encorajar a aplicação da epidemiologia na prevenção das doenças e na promoção da saúde. Então, a epidemiologia ela deve ser tratada como uma ciência exata, né? Ela fornece medidas objetivas, pautadas em métodos, e essas medidas elas podem ser utilizadas para melhorar a saúde da população. Né? E, finalmente, encorajar a boa prática profissional, né? Por meio da introdução dos conceitos da epidemiologia clínica. Né? Então, aí, de novo, né, na educação física, nós temos várias evidências que demonstram o benefício da atividade física regular, de diferentes tipos, para a saúde da população. Quando eu falo de encorajar a boa prática profissional, eu estou falando também de questão de eficiência. Então, olha só, se a gente quer melhorar o condicionamento aeróbio de uma pessoa, o que a literatura fala? Que talvez o exercício aeróbio, né, de longa duração, ou o exercício aeróbio de alta intensidade, ele tem efeitos sobre, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio muito maior quando comparado com o treinamento de força. Então, é uma evidência científica. Isso não desabona o treinamento de força
como um meio de atividade física regular que beneficia outros atributos da aptidão física, como a função muscular, né? Então, tudo isso para chamar a atenção de vocês, que a seleção aí, no caso, né, do melhor tipo de exercício vai depender do que você quer melhorar, por exemplo, né? Então, isso que eu estou chamando de boa prática profissional. Quais são as capacidades desejadas de um profissional que saiba conceitos mínimos de epidemiologia? Então, por exemplo, descrever as causas comuns de incapacidade, doença e morte em sua comunidade. Então, por exemplo, será que aquela comunidade ela tem altos níveis de violência? Né? Quem são as pessoas que morrem por doença cardiovascular? Será que elas fazem atividade física? Será que elas foram diagnosticadas? Existem grupos de risco, né? Existem grupos mais expostos, né? E aí os exemplos, de novo, são muitos, né? É também uma capacidade desejada delinear o estudo apropriado para responder questões específicas a respeito da causalidade das doenças, história natural, prognóstico, né, para prever, né, o que pode acontecer, prevenção, que é diferente de prognóstico, evidentemente, e avaliação de tratamento e de outras intervenções, visando prevenir e controlar a ocorrência de doença ou de algum desfecho não desejável. Então, a gente vai ter uma aula onde nós vamos discutir tipos de estudo, e isso vai ficar evidentemente mais claro. Na verdade, o que acontece é que a epidemiologia, ela era uma disciplina, né, ligada muito às escolas médicas, né, às faculdades de medicina e aos serviços de saúde. Mas atualmente a epidemiologia, ela se capilarizou, ela foi para as outras áreas. Tanto é verdade que existem cursos de educação física, como é o caso desse curso aqui da UFG, que possui a disciplina de epidemiologia, né? E aí nós temos diversas aplicações, né? Se a gente for pegar todos aqueles objetivos que eu acabei de falar e colocar as principais aplicações da epidemiologia, aí eu tenho diversos desfechos, como, por exemplo, diagnóstico das condições de saúde da população. Então, aqui é a aplicação fundamental e a mais conhecida da epidemiologia. Eu faço uma determinada medida, vejo como que está a saúde da população e, a partir disso, eu vou tomar decisões. Decisões pautadas em um critério, em uma medida científica, feita pela epidemiologia. Então, se vocês se lembrarem daquele primeiro objetivo que eu falei para vocês, que eu disse que talvez é o principal, que é qual? Melhorar a saúde da população. Para eu melhorar a saúde da população, eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que saber como que está. Eu tenho que saber como que está. Né? É por isso que, no caso da pandemia, é muito importante, nós sabemos, né, os profissionais da saúde envolvidos com o controle da pandemia, saber número de casos novos, quantas mortes tiverem em 24 horas, como que está a média móvel do dia de hoje, comparado com uma média móvel de 14 dias atrás, né? Porque a partir desses dados, as secretarias de saúde, as autoridades sanitárias conseguem tomar decisões. Evidentemente, né, que no caso da pandemia no Brasil, essas decisões não foram somente relacionadas à saúde. Né? Então, por exemplo, fecha comércio, abre comércio, né? A depender da entrada que os setores tinham, né? As representações, né? Então, existiam estabelecimentos comerciais que abriram, talvez sem necessidade, né? Não sei, mas o cara tinha um conhecido na prefeitura, no governo do estado, qualquer, etc., né? Fez um lobbyzinho lá que permitiu que aquele estabelecimento permanecesse aberto ou funcionasse mais tempo quando comparado com outros. Né? Então, por exemplo, tudo isso teve. Né? Mas se a gente fosse levar em consideração somente os critérios de saúde, tinham muitos epidemiologistas, né, que defendiam o fechamento total. Fecha tudo e só abre quando a curva de número de casos e de número de mortes diminuir. Que isso no Brasil nunca foi feito, né?
Talvez naqueles primeiros 15 dias, né, que as pessoas ficaram mais em casa e as coisas ficaram mais fechadas. Mas depois disso, aí começou os decretos, né, de flexibilização, né, aí flexibilizou tudo, e até sorveteria, né? Então foi isso que aconteceu, né? Nós também podemos utilizar epidemiologia para monitorar as condições de saúde, né? Então, acompanhar, por exemplo, a evolução de um desfecho, né? Que nos permite traçar estratégias, né? E aí existem diversos projetos, diversos programas, né, melhor dizendo, que monitoram as condições de saúde da população, né? Talvez um dos mais conhecidos é o Vigitel, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças. O Vigitel, na verdade, ele tem um grande problema, que ele é um inquérito telefônico, e, para além disso, ele é um inquérito telefônico que só telefona para pessoas que têm telefone fixo, né? E aí a pergunta é, quem tem telefone fixo hoje em casa? Eu até tenho aqui um plano da NET, né? Que é telefone, TV, internet, mas o telefone não está nem instalado. Se ligar aqui para casa, eu não vou atender, né? Porque não vai tocar. Então as pessoas hoje não têm mais telefone fixo, né? Creio eu, né? Eu acho que isso não é uma prerrogativa só da minha família, né? Pelo que eu vejo aí, as pessoas nem ligam mais para outra, né? Só manda mensagem de áudio, manda mensagem pelo WhatsApp e coisa do tipo. E a epidemiologia também serve para a validação de métodos diagnósticos, né? Então, por exemplo, validação de procedimentos rápidos, simples e seguros para a avaliação dos indivíduos, né? E é aí, por exemplo, que surge aquelas questões de teste rápido para a Covid, né? Que vocês acompanharam por aí, né? No caso da educação física, por exemplo, comparar a validade das informações de um acelerômetro e de um questionário do nível de atividade física. O que acontece? O acelerômetro, ele é muito bom, só que ele é muito caro, né? Ele consegue medir o nível de atividade física da pessoa durante um dia. Será que a gente pode substituir os resultados do acelerômetro pelo resultado de um questionário? Se isso for possível, se essa validação existir, se existir isso, né, isso é muito bom, né, porque por meio de um instrumento mais barato, mais simples e etc., nós conseguimos ter a mesma informação que é fornecida por um acelerômetro, percebe? E, finalmente, nós temos identificação de fatores associados ou determinantes do processo saúde e doença. Então, por exemplo, a epidemiologia mostrou que existia um grupo de risco para o coronavírus. Os idosos, pessoas com comorbidades, e etc., né? Profissionais da saúde, né, que estavam na linha de frente, né? Então todas essas pessoas eram pessoas em maior risco a terem o coronavírus, né? Então a identificação de fatores associados ou determinantes do processo saúde e doença consiste na descoberta de subgrupos populacionais que são mais vulneráveis, né? Então, por exemplo, trabalhos de acompanhamento de nível de atividade em crianças e adolescentes e sua relação com a ocorrência de osteoporose na idade adulta ou em idosos. Então, assim, são grupos ou subgrupos que apresentam maior risco, tá certo? Tem alguém que poderia me dizer algum grupo de risco para alguma situação? Qualquer situação. Você fez uma medida e você identificou um determinado grupo de risco, uma subpopulação que está em maior risco para um determinado desfecho. Mas conhece. Por exemplo, quer ver? A chance de um jovem negro morrer assassinado é muito maior do que um jovem branco de classe média alta. Então, quer dizer, os negros jovens são um grupo de risco para morrerem por violência urbana. Percebe? Então, quer dizer, é uma parcela da população que está em maior risco para uma condição relacionada com a violência, né? Nós sabemos, por exemplo,
que a chance de uma mulher negra, né, ter o mesmo nível salarial de uma mulher branca é menor. Então, quer dizer, existem vários dados relacionados a essa situação, né, que nos mostram dados exuberantes, interessantes, que poderiam ser utilizados para melhorar as condições de vida da população, ok? E a gente pode fazer também uma avaliação de intervenções em saúde. Então, a partir de um diagnóstico das condições de saúde de uma população, é possível determinar ações que causem impactos positivos, que alterem ou impeçam o avanço de doenças, né? Então, por exemplo, um estudo pode avaliar o impacto de uma intervenção realizada na escola para aumentar o nível de atividade física dos adolescentes fora do ambiente escolar. Então, isso é um exemplo. Um exemplo mais palpável, né, e real, é o seguinte: não sei se alguém aqui na sala fuma, né? Mas nas carteiras de cigarro, né, no verso tem aquelas, né, propaganda, né? Fumar causa câncer de pulmão, fumar causa impotência sexual, né? Todas aquelas informações. Isso é uma política pública, né? Uma política pública também para diminuir o nível de pessoas fumantes que teve no começo dos anos 90 do século passado foi o aumento dos impostos para cigarro, né? Então, existiram diversas políticas públicas para combate ao fumo, ao tabagismo, que culminaram com a diminuição da quantidade de pessoas que fumam. Isso aconteceu no Brasil e em vários outros países, né? Então, no passado, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, no intervalo da novela passava propaganda de cigarro. A propaganda de cigarro hoje ela é proibida. Os fabricantes de cigarro eles poderiam patrocinar eventos esportivos, e hoje não pode mais, né? Então, quer dizer, tudo isso foram políticas públicas de restrição ao cigarro, né, que tiveram um desfecho final bastante interessante, tá bom? A epidemiologia, ela se originou, né, das observações de Hipócrates, né, e ele fez algumas medidas, né, sobre fatores ambientais que influenciavam na ocorrência de doenças, né. Mais recentemente, depois, né, mas não tão recentemente assim, né, esse pesquisador mostrou que o risco de contrair cólera em Londres estava relacionado ao consumo de água proveniente de uma determinada companhia de abastecimento, né. Então, naquela época, na cidade de Londres, existiam duas companhias, essa Southwark e essa Lambert, né. Essas companhias atendiam essa população, e esse pesquisador verificou que o número de mortes por cólera era 5 vezes maior na primeira companhia em comparação com a segunda companhia. Ah, professor, mas morreu mais porque essa companhia atendia uma maior quantidade de gente. Não necessariamente. Veja que esse dado aqui é o dado relativizado. E eu coloquei essa tabela propositalmente. Né? Por quê? Porque na epidemiologia, nós temos que relativizar os dados. Então, o que está mostrando aqui? Ó? Taxa de mortalidade por cólera é a cada 1.000 habitantes. Então, quando eu relativizo, veja só, eu tenho a mesma base de comparação. Em que pese, na primeira companhia, eu ter mais de 167 mil pessoas atendidas, na segunda companhia, quase 20 mil, quando eu faço a relativização, eu vejo que na primeira companhia, mais pessoas morreram por cólera, por 1.000 habitantes, para cada 1.000 habitantes, do que na segunda companhia. E aí, o que eu gostaria de falar com vocês? Que a relativização, ela faz parte da nossa vida. Por exemplo, no caso da fisiologia do exercício, qual variável fisiológica que eu falei para vocês que tem duas formas de apresentação? É absoluta e relativa. Lembra do VO2 máximo, do consumo máximo de oxigênio? O VO2 máximo? Eu posso apresentá-lo em litro por minuto ou mililitro por quilograma por minuto. Lembram disso, né? Qual que é a diferença
Quando eu relativizo pela massa corporal, eu posso comparar pessoas de massas corporais diferentes. Então, olha só, mililitro por quilograma por minuto. Então, uma pessoa com consumo máximo de oxigênio de 50 mililitros para cada quilograma, para cada minuto. Né? Então, essa é a maneira mais justa de se comparar. E por que eu estou falando isso? Porque nesse ano, o governo brasileiro cansou de fazer propaganda no seguinte sentido: olha, o nosso país é o 5º do mundo que mais vacina, depois passou a ser o 4º do mundo que mais vacina. Vai vacinar muito mesmo. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Não é justo comparar o Brasil com seu tamanho com Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. No final de tudo isso, quem vai ter vacinado mais? O Brasil, evidentemente. Então, o jeito certo é relativizar. Então, por exemplo, quantas pessoas por 1.000 habitantes que já tomaram as 2 doses? Aí a gente tem uma clareza maior do avanço da vacinação. Nem sei como que está isso agora, né? Que o Brasil agora está vacinando até que bem rápido, né? Mas no começo de tudo isso, quando faltava vacina, não tinha vacina, aquela confusão toda, né? O Bolsonaro falando mal da China, aquela coisa toda que vocês acompanharam, né? O governo fez uma propaganda falando isso que não era verdade, entendeu? Porque teria que mostrar o dado relativizado, tá certo? E aí, voltando aqui para os meus slides, olha só o que acontece, né? Então, esse pesquisador fez um mapa e mostrou que nessa região se morria mais por cólera em comparação com outras regiões, atribuindo, sim, a mortalidade por cólera à qualidade da água fornecida por aquela companhia. Depois, né, na mesma época, o Doyle e Hill estudaram a relação entre o hábito de fumar e a ocorrência de câncer de pulmão entre médicos britânicos e demonstraram a associação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão. Né? Então, aqui tem uma associação bastante patente, né? Mostrando que aquele médico que fumava mais cigarros por dia tinha uma taxa, tinha uma maior probabilidade de morte. Né? Então, olha só, quem fumava um grande número de cigarros por dia tinha uma taxa anual de morte por câncer de pulmão de 3 por 1.000. Lembra aquela história do relativizar, né? 3 mortes a cada 1.000 habitantes, né? Então a gente está relativizando, né? E isso permite uma base de comparação. E aí tem vários outros estudos, né? Então, por exemplo, olha só, esse estudo foi um estudo que mostrou a taxa de sobrevida a partir dos 35 anos de idade entre médicos britânicos fumantes e não fumantes. Né? Então, quer dizer, os não fumantes, eles viviam 10 anos a mais do que os fumantes, tá bom? Então, tudo isso é epidemiologia. Aqui é uma sequência de gráficos que mostra a poluição nos Estados Unidos. A área dos Estados Unidos mais poluída é o Nordeste americano, né? Onde fica Nova York, Detroit, Pittsburgh, etc., né? Não é à toa, nem tampouco por acaso, que é nessa região que o risco de morte por doenças cardiovasculares também é maior. Né? Então, existe uma associação entre a poluição do ar e o risco de morte por doenças cardiovasculares. Aqui é uma notícia de 2015 bastante interessante, não sei se vocês se recordam, né? Mas em 2015 o São Paulo estava em estado de crise hídrica, né? Não chovia, racionamento, etc. E a gente sabe que a dengue é uma doença que aparece no período chuvoso. Mas naquela época, na seca, tinha muito caso de dengue. Então, o que acontecia? Qual foi a explicação? Como tinha o racionamento de água, as pessoas elas armazenavam água em casa. E esse armazenamento de água viraram, né, para algumas situações, criadouros de mosquito de dengue, e isso fez surgir um aumento do número de casos de dengue, mesmo com a seca na região. Então, gente, precisa ficar claro essa relação entre a epidemiologia e a saúde pública, né? Idealmente, as secretarias de saúde, etc.,
elas devem ter etapas do planejamento diagnóstico. Então, olha só, eu quero saber como que está a saúde daquela população. Então, eu vou ter que ter algumas ações, né? Por exemplo, né, então, a determinação da natureza e da magnitude do dano na população. Então, quer dizer, no caso agora da pandemia, né? E isso foi feito aqui na cidade de Goiânia, né, mostrando que alguns setores, lá no começo da pandemia, né, como por exemplo, Jardim Goiás, setor Bueno, etc., eram os setores que tinham um grande número de casos, né? Ah, professor, mas são setores muito populosos, tem muito prédio, tudo bem, mas lembra, sempre relativizando. Então, por exemplo, X casos para cada 1.000 habitantes daquelas regiões. Então, quando você relativiza, eu posso comparar o setor Bueno com o São Judas aqui, na região norte, né, que é mais de casa, tem menos gente, etc, etc. Né? Por quê? Porque existe uma relativização. Né? E aí se faz medidas para a gente descrever a população. Então, por exemplo, grupos vulneráveis, como que está a distribuição da doença nesses grupos vulneráveis, quais são as características socioeconômicas e culturais de uma determinada região, quais são os aspectos físicos, acessibilidade, quais são as ações de saúde que podem ser realizadas, né? Então, tudo isso são ações epidemiológicas que fazem parte do planejamento e do diagnóstico. E aí, vê só, para o gestor público tomar uma decisão, não tem jeito, gente. Ele precisa de recurso, tem que ter dinheiro. Olha só, eu fiz tudo isso, mas será que eu tenho dinheiro para tocar o projeto a cabo? Será que eu consigo fazer isso? Ah, tem dinheiro, vai lá e faz. Olha, eu tenho dinheiro, mas não tenho tudo isso que precisa. Então quer dizer que não é que não possa ser feito nada. Vai lá e faz o que há de melhor. Né? Mas agora, sempre com a perspectiva de melhor uso do recurso público possível. Né? Então, olha só, tenho o recurso, vou determinar quais são as prioridades e a partir disso eu faço o prognóstico, dando exemplos reais e práticos. Olha só, eu fiz todas essas medidas e os países, né, etc., viram que os grupos vulneráveis eram as pessoas mais idosas e portadoras de comorbidades. Tem recurso para comprar vacina para todo mundo? Para vacinar todo mundo no mesmo momento? Não tem. Tem que vir escalonado, e mesmo porque os fabricantes não têm condições de entregar tudo isso que o governo brasileiro queria, supondo que tinha recurso. Beleza. Então, olha só, não tem recurso para todo mundo e os fabricantes não conseguem também entregar. Então, a gente vai vacinar primeiro os grupos vulneráveis. Quem são? Os mais idosos e portadores de comorbidade. E aí começou-se a vacinação das pessoas de 80 anos a mais. Aí vacinou todo mundo com a primeira dose. Aí o caminho até chegar agora nos 18 anos. Né? E se faz um prognóstico. E aí o que vai acontecer? Tem que tomar decisão. Né? Será que uma decisão correta seria a gente avançar com a segunda dose? Ao invés do espaço entre as doses ser de 3 meses, será que poderia ser menos? Então, tudo isso são decisões que devem ser tomadas, né? E a partir disso faz programação, faz execução e a gente faz uma reavaliação, tá bom? Então, isso é como que a epidemiologia pode nos auxiliar do ponto de vista de saúde pública, né? Aqui é basicamente a mesma coisa, só que um jeito diferente de ver, né? Então, olha só, eu tenho um determinado problema, eu tenho que fazer mensurações, eu tenho que ter medidas objetivas, eu tenho que fazer avaliações dos fatores de risco e dos níveis de risco por categorias. Pode ser que tenha aqui grupos vulneráveis, né? Eu faço projeções dos níveis de risco, eu vou fazer uma elaboração de normas e de programas de ataque daquele problema, eu vou precisar de recurso. Será que o recurso que eu tenho disponível é igual aos recursos necessários?
né? No mundo ideal, talvez seja, mas no mundo real, quase nunca é. Eu tenho um ajuste do recurso e a gente vai atacar aquele problema, tá certo? Na verdade, a coisa pode crescer quando a gente traz esse modelo conceitual para a saúde urbana, né? E aí, dentro desse contexto, que a questão da Ellen foi muito pertinente, porque a saúde, ela envolve várias situações e várias áreas, né? Então, por exemplo, a cultura, né? A questões de estrutura democrática, estrutura legal e a política, né? Questões relacionadas com a população, com o emprego, sociedade civil, né? Então, por exemplo, o nosso país hoje ele é bem posicionado nessa questão de direito do consumidor, né? Então, existem vários canais que a pessoa pode reclamar e etc, né? Então, tudo isso aqui estaria dentro dessa história de estrutura legal e política, né? Então, enfim, né, tudo isso para mostrar para vocês como a coisa pode crescer. Então, pelo exposto, a gente pode concluir que a epidemiologia é uma disciplina que usa métodos estatísticos, inclusive, para estudar a ocorrência de doenças nas populações humanas e para definir estratégias de prevenção e controle dessas doenças, ok? Mas os epidemiologistas, como eu já mencionei algumas vezes, eles não estão preocupados somente com as doenças. Eles estão preocupados também com a melhoria dos indicadores de saúde e com maneiras de promover saúde, né? Então, a gente deve considerar que o termo doença compreende todas as mudanças desfavoráveis em termos de saúde, né? Então, isso deve ser considerado e não deve ser esquecido de maneira alguma, né? Evidentemente que a epidemiologia ela vai atuar na população humana, né? Definidos por termos geográficos e outros, né? Ela pode também atuar em subgrupos específicos, de acordo com sexo, faixa etária, etnia, sei lá, nível de escolaridade, nível de renda, né? Por exemplo, com relação ao nível de renda, o que me vem na cabeça agora é a história do Bolsa Família, né? O Bolsa Família é, sim, um programa assistencial que deve ser mantido. Mas quem deve receber? Devem receber as pessoas ou as famílias em vulnerabilidade econômica. Se isso for feito, segue o jogo. Agora, o que acontece às vezes? E isso também não é um motivo que desabona o programa. É que às vezes existem pessoas que não precisam e estão recebendo, né? Evidentemente que essa situação ela deve ser evitada e é necessário mecanismos de controle para evitar tal situação, né? Mas o Bolsa Família é uma situação que precisa, né? Então, existem brasileiros, né, no caso do Bolsa Família especificamente, que sem o Bolsa Família estariam numa situação bastante vulnerável. A mesma coisa foi a questão do auxílio emergencial. Vocês acompanharam aí, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente entrou em situação de vulnerabilidade bastante grave e foi um programa que tinha que ter, né? Só que esse programa custa dinheiro, é aquela história do recurso, né? Será que a gente tem o recurso? Se tem, vai tirar da onde? Né? Então a gente tem que entender, galera, que o dinheiro ele é finito. Tem uma quantidade, então R$100 é R$100, né? Ah, mas eu quero ter 200. Tudo bem, você tem 100, você vai ter que pedir emprestado mais 100. Né? Então isso tem um custo, né? E a gente não pode esquecer disso, né? Então tudo isso, né, nos permite concluir que a epidemiologia é uma disciplina importante para a saúde pública. E o que é saúde pública? É o termo utilizado para as ações coletivas que visam melhorar a saúde das populações, né? E aí a epidemiologia e a saúde pública têm tudo a ver, porque são áreas que permitem a gente inferir sobre casualidade. O que é uma casualidade? Por exemplo, nós sabemos que populações fisicamente inativas têm maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. A inatividade física é um fator de risco para essas doenças. Nós sabemos que populações
que consomem comidas muito calóricas têm uma maior prevalência de obesidade e sobrepeso. Né? Fast foods, etc., etc., são fatores de risco para essas doenças. Né? A epidemiologia e saúde pública permitem a investigação da história das doenças, o estado de saúde das populações e fazer a avaliação dessas intervenções. Então, por exemplo, olha só, no caso da causalidade, eu tenho um indivíduo sadio e por conta de fatores genéticos ou fatores ambientais, incluindo aí o estilo de vida, essa pessoa pode ficar doente. Então, olha só, eu tenho um indivíduo sadio, mas ele é fisicamente inativo. Isso é um fator ambiental. Essa condição é associada com uma propensão genética, pode fazer com que esse indivíduo desenvolva hipertensão arterial. Né? Qual seria, então, a história natural dessa condição? Tenho um indivíduo sadio, com essas condições, ele tem alterações subclínicas, depois essas alterações viram doença, e essa pessoa pode se curar ou ela pode vir a óbito. Né? Então, isso é o que a gente chama de história natural. Né? Quando a gente vai na população, né, dentro da população nós temos pessoas sadias e pessoas doentes. E essa prevalência e essa quantidade de pessoas doentes, ela varia ao longo do tempo, por algum motivo. Né? Então, no passado, a grande causa de morte eram as doenças infecciosas. Graças ao desenvolvimento da indústria farmacêutica, surgimento dos antibióticos e etc., né, é muito raro uma pessoa morrer por uma doença infecciosa hoje. Grande parte das doenças hoje são doenças relacionadas, são doenças crônicas não transmissíveis, né, como diabetes, hipertensão arterial, cânceres de todas as regiões, etc., etc., etc. Né? Então, o conhecimento da carga de doenças que subsiste na população é essencial para as autoridades em saúde melhor utilizarem os recursos. Né? Com relação à obesidade, aqui é um gráfico que mostra a prevalência, uma sequência de gráficos, melhor dizendo, que mostra a prevalência de obesidade ao longo dos anos nos Estados Unidos. Né? Quanto mais forte é a cor, maior é a prevalência, e os dados são autoexplicativos, né, mostrando que a prevalência de pessoas com IMC acima de 30 kg por metro quadrado, ela é crescente. Isso é um problema de saúde pública lá, mas também aqui. Né? Então, a partir disso é possível fazer a avaliação de intervenções, né? Quer dizer, será que as medidas preventivas foram de fato eficazes? Né? Então, a gente consegue fazer tudo isso com a epidemiologia.